Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paulo Roberto e, em nome da Fundação Logosófica, eu agradeço a presença de todos vocês neste webinar tão especial. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a Fundação Logosófica. A Fundação Logosófica é uma instituição de utilidade pública com finalidades educativas e culturais. É uma escola onde se aprende, onde se experimenta a logosofia, que foi criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti em 1930. Então, de 1930 para 2020, né, que é a data o ano em que nós estamos aqui com essa atividade, são 90 anos de existência da logosofia. E logosofia é uma ciência que apresenta novas concepções do homem, da vida humana, além de um método muito original que encaminha o ser humano ao conhecimento de si mesmo, oferecendo elementos e possibilitando a edificação de uma vida melhor, a edificação de um destino melhor através de um processo de evolução da consciência. Lá no site logosofia.org.br, você aí pode conhecer muito sobre esta nova forma de sentir e conceber a vida. Acesse lá, tenho certeza que você vai encontrar conteúdo muito interessante. Bom, hoje nós vamos colocar aqui em foco o tema adversidades e como elas foram vencidas utilizando alguns conceitos logosóficos. Como a logosofia é uma ciência psicodinâmica, ela nos convida o tempo todo a aplicar os seus valores na vida para ter melhores resultados efetivos. E o que veremos aqui são estes resultados efetivos. Aliás, resultados muito práticos. Nós convidamos, então, 4 estudiosos e pesquisadores da logosofia para relatarem aqui as suas experiências. Um casal que vale por 3, Igor e Mariana. E por que valem por 3? Porque a Mariana está gestante e em breve dará à luz ao pequeno Henrique. Igor e Mariana são da área da saúde. Ele é dentista e ela é médica oftalmologista. Também nós vamos acompanhar aqui o relato de Gabriela Moura, que é advogada e empenhada estudiosa da ciência logosófica. E fechando a atividade, nós teremos a participação de Marina Alágia, que, além de investigadora de logosofia, também é estilista. Então, de antemão, eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês neste webinar e nós vamos começar. E começamos então com o casal, com o Igor e Mariana, que vão tratar aqui sobre como estão vivendo essa questão da maternidade e da paternidade nesses tempos aí de pandemia, de quarentena, e como estão efetivando uma espera inteligente. Então, Igor, Mariana, bem-vindos, é com vocês. Bem, gostaríamos de iniciar o nosso relato trazendo um trecho de um dos livros da Logosofia. A tarefa do aperfeiçoamento individual, que não é impossível, embora seja difícil, pode chegar a ser fácil à medida que se vá compreendendo profundamente a importância que tem e que terá para a vida a obra que deve ser realizada dentro de si mesmo. Como autônomos, alguns pensamentos de temor e insegurança permearam nossas mentes no início da pandemia. Para vivermos esse período, poderíamos optar por uma das seguintes formas de conduzir nossas vidas: esperar o tempo passar ou fazer dessa espera uma oportunidade de aprendizado, o que chamamos de espera ativa. O isolamento social se iniciou quando eu estava no 4º mês de gestação. Já se passaram praticamente 4 meses. E nosso bebê mudou tanto nesse período. Aprendeu a engolir, está desenvolvendo de forma acelerada suas conexões neuronais. As sobrancelhas, pálpebras e unhas ficaram prontas. Ele já abre os olhos, percebe os sons, cresce de forma acelerada nessa reta final. Todo esse aprendizado aconteceu em 4 meses. E nós? O que temos aprendido nesse período? Ao mesmo tempo que nosso filho se desenvolveu fisicamente, nós preparamos seu quartinho, seu enxoval, mas muito mais importante do que isso, estamos recolhendo muitos ensinamentos da logosofia, para irmos, à nossa medida, empenho e compreensão, nos abastecendo de conceitos para termos o que oferecer a ele.
Há que se criar um plano de educação para os filhos, pensando em formas para ensinar a eles muitos aspectos e valores. Como não limitar o conceito de Deus, por exemplo? A forma que temos compreendido ser um caminho para ir ensinando sobre o conceito ilimitado de Deus é apresentando a natureza como fonte de sua criação, uma criação abundante e dotada de beleza e processos, como nos reinos vegetal e animal. À medida que for crescendo, ele precisará aprender sobre si mesmo, conhecendo sua realidade interna, se aproximando cada vez mais da grandeza de Deus. Um outro aspecto que temos pensado é que precisamos estar mais atentos e reduzir a atuação dos pensamentos que se manifestam com maior frequência em nossas vidas. Em minha realidade, a impaciência, manifestada pela pressa, se faz presente com muita frequência. Recordo-me de uma experiência na qual se destacou os prejuízos que posso ocasionar ao meu filho ou às crianças com as quais convivo se não cuidar dessa característica. Ao ajudar meu sobrinho de 2 anos a descer as escadas, observei que minha pressa me estimulava a pegá-lo no colo para chegarmos ao final da escada mais rápido. Freiei esse pensamento ao recordar que eu deveria me adaptar ao tempo da criança, e não o contrário. Essa experiência me trouxe algumas repercussões, tais quais a necessidade por recordar os processos, que cada aprendizagem tem seu tempo e devo respeitar esse tempo da criança. Foi conversando sobre essa vivência que nos propusemos a planejar algumas formas de atuação para cultivarmos a paciência em nós mesmos e em nosso filho. Ser exemplo de serenidade no falar e no atuar. Criar alternativas de afazeres agradáveis, quando a criança necessita esperar algo. Levar um livro para contar a ele uma história enquanto aguardamos a consulta com o pediatra, por exemplo. Mostrar à criança o exemplo da natureza, onde cada processo requer um tempo determinado. Recordo-me de quando mais novo, na escola ainda, plantando o feijão no algodão para que ele germinasse. Não é o simples fato de colocar o feijãozinho no algodão que a criança já vai observar a plantinha nascendo, né? Então, isso já vai fazer com que ele compreenda que a espera ela é importante e traz muito aprendizado ao longo dessa espera. E esses conceitos e tantos outros devem primeiro ser compreendidos e experimentados por nós para que possamos oferecê-los ao nosso filho e a todos com os quais convivemos, comprovando mais uma vez que o processo de melhoramento é individual e só podemos oferecer o que já possuímos. Ensina a logosofia. Ao dizermos paciência inteligente, referimos-nos à paciência ativa, não a que induz a esperar passivamente, mas sim a que, além de infundir serenidade, torna o homem compreensivo, permitindo-lhe pensar com utilidade e proveito, como também estar atento às suas necessidades e deveres, durante todo o tempo, curto ou longo, abrangido pela espera. É isso. Um pouco do que a gente vem experimentando aí nesse período. É com você, Paulo. Muito bem, parabéns ao casal, parabéns. O pequeno Henrique já vai ter aí muitos elementos, né? Assim que vier ao mundo. Aliás, ô Igor, puxa um pouquinho a câmera aí para a gente poder ver aqui um pouco do pequeno Henrique. Sabia que você ia pedir, Paulo. Aí, ó. Muito bem. Parabéns, parabéns, então, a todos vocês. E muito interessante esse relato, né? Porque é uma boa ferramenta para o enfrentamento das adversidades, né? Que é a paciência. Mas não uma paciência comum, né? Uma paciência que seja inteligente. E certamente um aspecto assim, muito prático, e de grande valor e auxílio. Então, realmente, uma experiência muito interessante. Bem, agora nós vamos acompanhar a advogada e pesquisadora de logosofia, Gabriela Moura. A Gabriela vai nos trazer a sua manifestação sobre uma vivência também muito especial, especial mesmo, onde ela pôde sentir, né, Gabriela, toda a força do conhecimento logosófico em uma experiência sensível, onde recorda os avós. Não é isso, Gabriela? Então é com você. É isso mesmo, Paulo. Olá a todos.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e dizer que estou muito feliz por dividir um pouquinho da minha vida e recordar da minha infância aqui com vocês. Eu cresci tendo a sorte e a oportunidade dos meus avós paternos morarem na fazenda. E desde muito pequena, passei as minhas férias ao lado deles, podendo fortificar o vínculo de sangue que já nos unia. Eles me deram o que hoje tenho de mais vivo da minha infância: as aventuras no interior, as delícias feitas pela minha avó, o respeito e o amor pelos animais ensinado pelo meu avô. No ano de 2018, vivi a difícil experiência de me despedir fisicamente deles. Mas considerando tudo o que já havia vivido até aquele momento, senti uma tristeza serena e tranquila. Entretanto, ao ir embora do velório da minha avó, disse aos meus pais e ao meu marido que provavelmente aquela seria a última vez, pois não via sentido ir lá sem a presença deles. Contudo, recentemente, fomos todos surpreendidos com a quarentena, não é mesmo? E estando há mais de 30 dias em casa, meu marido teve a ideia de irmos passar um tempo na fazenda que era dos meus avós. Apesar da minha resistência inicial, com muita insistência, aceitei o convite. E posso dizer que vivi grandes e fortes emoções, podendo voltar em memórias, pensamentos e vivências que estavam há muito tempo esquecidos dentro de mim. Consegui identificar que a minha resistência em voltar à fazenda ia muito além daquele ambiente físico. Estava na saudade imensa que sinto dos meus avós e das lembranças, inevitavelmente, que a casa deles me traz. Contudo, troquei o temor de sentir aquela ausência que chegava a doer pelas lindas recordações que tenho deles, do lugar que cresci e que também é responsável pelo ser que sou hoje. Senti uma enorme gratidão por ter tido avós como eles em minha vida, por ter crescido naquele ambiente cercado pela natureza, por ter muitas características e valores que adquiri com o exemplo, com a paciência e até com a insistência deles, como andar a cavalo e não ter temor frente a bichos e insetos. Jamais me imaginei passando um período maior no interior, em uma fazenda, desfrutando de experiências muito diferentes do meu dia a dia, que a pressa e um apartamento me impedem de enxergar. Vivi intensamente os quase 40 dias que fiquei na fazenda. E fiquei muito feliz por ter vencido vários pensamentos que me impediram de voltar lá até esse momento. Além disso, consegui desfrutar de algo em minha vida que, se não fosse pela quarentena e pelas circunstâncias atuais, talvez nunca tivesse vivido. Nesse período, pude voltar a desfrutar da companhia diária dos meus pais. Presenciei o fortalecimento do vínculo do meu marido com eles. E aproveitei a oportunidade para estreitar laços com a família do meu pai, que mora no interior e que tenho pouco convívio. Além disso, aproveitei o momento para fazer a união dos tempos e me recordar da criança que fui e da infância que tive. E aquela dor da ausência que sentia quando me recordava dos meus avós foi dando lugar a uma doce saudade, com lindas recordações. Que gratidão senti por poder voltar às minhas lembranças e reviver momentos tão lindos ao lado dos meus avós. Como me senti feliz por me recordar deles de uma forma que desde 2018 ainda não havia conseguido. Quanta gratidão senti pela família que nasci, pelos exemplos e educação recebida, pela herança deles que carrego em mim e pela fazenda que voltou a ter um enorme significado em minha vida. Com a logosofia, aprendi que tempo é vida e tempo perdido é vida que não volta mais. Por isso, ter conseguido identificar deficiências e trocar o pessimismo com relação à fazenda dos meus avós me abriu novas e ricas oportunidades. Vou finalizar a minha apresentação aqui hoje com um trechinho de um livro do autor da logosofia.
Eu guardo uma eterna gratidão a todos aqueles que, de uma forma ou outra, contribuíram para tornar mais grata a minha vida. E estampo nessa gratidão a lealdade com que conservo essa recordação, que jamais pode empalidecer ali, onde se encerra tudo o que constitui a história da minha vida. Obrigada pela atenção e vou devolver a palavra ao Paulo. Obrigado, Gabriela, e que belíssima experiência, né? E uma experiência que ela ganhou todo a sua importância, né? A partir de um movimento mental, onde na mente a Gabriela trocou, né? A gente vê claramente, ela trocou o temor pelo valor de retornar a um ambiente todo especial, com grandes recordações, com valiosas recordações, e ao realizar essa troca, né, que é uma troca de pensamento, proporcionou aí o alimento à sua sensibilidade, gerou com isso uma grande alegria, né, dando um significado especial à gratidão, e aí como pano de fundo, né, a questão da gratidão o tempo todo, permeando essa experiência, né, gratidão aos avós, diante do que poderia ser uma grande adversidade pela perda dos avós, né? Parabéns, Gabriela, uma experiência muito, muito rica. Bom, agora nós vamos acompanhar a Marina Alágia. Bom, a Marina profissionalmente é do mundo da moda, ela é estilista e também se dedica ao estudo e pesquisa sobre a ciência logosófica. E aqui ela vai trazer sobre a arte da convivência a dois, essa difícil arte da convivência a dois e os desafios que surgem dessa convivência. Então, Marina, queremos ouvi-la, é com você. Obrigada, Paulo. É um prazer estar hoje com vocês e poder compartilhar alguns dos meus desafios e como tenho superado. Vou começar fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar sobre os 3 elementos básicos do amor? Pensando na realidade de cada um de vocês, no seu ideal conjugal, quais elementos você escolheria como essenciais para uma união verdadeiramente feliz e sadia? Porque sabemos que no matrimônio também vivemos lutas que podem virar grandes adversidades se não estamos atentos. Mas, com a constância, a paciência e a tolerância, como os 3 elementos básicos do amor, como tenho aprendido com a ciência logosófica, tenho vivido momentos muito felizes. E é sobre isso que vou contar um pouquinho para vocês hoje. Pode ser que você consinta comigo, mas eu tenho escutado muito sobre as desavenças da convivência a dois em tempos de isolamento social. Por que isso tem acontecido com frequência? Quantos casamentos acabam, se despedaçam e as pessoas nem sabem por quê? Enquanto vocês vão refletindo, eu vou compartilhando algumas das minhas reflexões. Tenho me perguntado se a falta de conhecimento sobre a diferença entre a natureza feminina e a natureza masculina tem anulado o respeito e o reconhecimento sobre a importância do papel que cabe a cada um. Respeitar e reconhecer que as naturezas são diferentes e que não colaborarão da mesma forma na convivência a dois, tem me proporcionado viver o isolamento social cultivando a harmonia do meu lar, considerando a modalidade e a psicologia de cada um. Alguém já está se perguntando como eu tenho descoberto isso, então? Como estudante de logosofia, que é uma ciência que me fez descobrir que existe um enorme laboratório dentro de mim, onde posso fazer verdadeiros experimentos e ir comprovando os resultados, compreendi com os estudos logosóficos que as causas de tudo que eu vivo encontram-se dentro de mim mesmo. E que posso e devo me defender daqueles que vão contra o que eu quero ser e viver. E aí, nesse tornar cientista da minha própria vida, estou compreendendo que os desafios da convivência a dois se dão conforme as incompreensões se agigantam à medida que as desavenças ocorrem.
mas eu posso evitá-las desfrutando de cada experiência com mais leveza, mais gratidão e extraindo o melhor de cada uma. Sou casada há 2 anos e tenho aprendido que casar é nós dois unidos, pegarmos amarelo e azul e fazermos um verde. Essa conciliação é o meio do caminho. E que não é preciso se anular para fazer as vontades do outro. O importante é ter essa abertura, essa compreensão de agradar um ao outro, formando a cor verde. E nesse exercício, estou conseguindo trocar a competição por conciliação. Porque conciliação não é submissão. E nesse processo de colaborar com a vida a dois, tenho compreendido que algumas tarefas devem ser realizadas por mim e outras por ele. E ter essa clareza também me ajuda a frear muitas reações, a evitar muitos desentendimentos e incompreensões. Algo importante que convido a experimentarem na vida de cada um de vocês, e que tem sido muito útil para mim, é que sempre que percebo que vou reagir com alguma situação, me pergunto se realmente importa. Se algo tão pequeno vale tomar uma proporção tão grande. E isso a longo prazo é como o suéter da convivência. Imagina, um suéter com fios especiais, elaborado com tanto cuidado, com tanto carinho. Mas eu começo a puxar de um lado e o outro do outro. O que vai acontecer? Esse suéter vai se desfazendo. As desavenças vão se somando até virar um fiapo. Ah, mas algo importante dizer que não dou conta de evitar ainda algumas reações. Para tudo existe um processo. Podemos observar na própria natureza, como trouxe a Mari e o Igor com o exemplo do feijão e do algodão. Mas hoje sei que tenho a possibilidade de ser melhor. E a cada vez que evito um desentendimento, uma desavença, ou até mesmo percebo que me equivoquei em determinada atuação, não prolongar mais que o tempo necessário também é um segredo para preservar esse suéter. Então, mesmo com essa diversidade, sinto a alegria de estar buscando viver a vida com mais consciência, sabendo que o campo experimental do casamento é também uma grande oportunidade para a minha evolução. E com os conhecimentos logosóficos, tenho encarado essa oportunidade com maior confiança e otimismo, me esforçando em cultivar os melhores sentimentos e pensamentos também em tempos de quarentena. Para finalizar o meu relato, vou trazer um trecho que ensina a logosofia e que me inspira muito. O amor tem que possuir o hálito da perpetuidade, senão é um mero engano. Quando irromper em seu coração, trate de que ele contenha todos os elementos que haverão de dar perenidade a ele. E cuide também para que esses elementos estejam contidos no amor com que você seja correspondido. Um desses elementos é a constância, outro, a paciência, somando a eles a tolerância. Temos reunidos os 3 elementos básicos do amor. Passo a palavra para o Paulo. Muito obrigada. Muito interessante, Marina. Muito interessante. Com isso, nós podemos perceber, né, como é que o matrimônio é um grande campo assim, de experiências, né, e se é um campo de experiências, podemos chamar um campo experimental, né, um campo de vivências muito importantes para ambos, né? Para ambos. E certamente esses 3 elementos básicos aí que você trouxe, a constância, a paciência, a tolerância, né? Certamente manipulando esses 3 elementos e trazendo isso para dentro do matrimônio, a convivência a 2 pode ser muito feliz, pode ser muito edificante, proporcionando as alegrias mais duradouras, né? Então, parabéns aí pela sua experiência também. Bom, então com isso, nós chegamos ao final aqui desse nosso webinar, dessa nossa atividade. Eu gostaria, em nome da Fundação Logosófica, agradecer a você, aos nossos convidados, né, e a cada um de vocês que nos acompanhou também, nos honrou com a sua audiência nessa atividade. Hoje o tema foi sobre a diversidade, mas a Logosofia trata
sobre variados assuntos, sobre variados temas. Vida, tempo, ser humano, espírito, leis universais, felicidade, consciência, evolução consciente e muitos outros temas, assuntos. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, né, sobre a logosofia, nada melhor do que um contato com a bibliografia logosófica, e que você pode acessar o site www.logosofia.org.br, www.logosofia.org.br, e fazer um download gratuito de todos os livros logosóficos. Eu tenho certeza que você vai ter uma boa leitura, vai gostar da leitura. Também no site você pode encontrar a sede da Fundação Logosófica mais próxima de você e fazer um contato se quiser. Olha, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.